Uma das citações mais conhecidas da Bíblia está em João, capítulo 3, versos 16 a 18. Na versão A Mensagem diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido. Mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. A primeira vinda de Jesus ao mundo teve por objetivo muito além de uma simples apresentação do caráter de Deus. Cristo encarnou, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu como sacrifício definitivo por todos nossos pecados. Tal foi o amor do Pai que permitiu a vinda de seu Filho. Tal foi o amor do Filho que se entregou voluntariamente. E tal foi o amor do Espírito Santo que preparou o caminho para essa missão. O preço pago por nossa redenção é incalculável. Ele transcende a dor física e mental suportada por Cristo. O castigo que Cristo sofreu foi o castigo que cabia a cada um de nós. Sua maior dor foi a separação espiritual e momentânea entre o Filho e o Pai. Por Cristo ter enfrentado a morte que merecíamos, podemos agora, pela graça, receber pela fé a vida que somente Ele merece. Muitas vezes, diante de um amor tão vasto, somos tentados a duvidar ou a acreditar que precisamos fazer algo para merecê-lo. Grande parte das culturas e teologias defende que devemos nos esforçar para comprar a salvação. Outros, por sua vez, preferem ignorar o sobrenatural, limitando sua visão ao que é material ou comprovável. A simplicidade do Evangelho. A salvação baseada unicamente no mérito de Cristo e em seu sacrifício substitutivo, ironicamente, torna-se uma barreira para muitos. Aceitar a graça oferecida de graça parece ser um caminho improvável para alcançar a salvação. Por isso, buscamos fazer algo e merecer a salvação. Reiko cresceu em um país onde a honra é o pilar central. O materialismo se transforma em cultura, apesar de ainda terem tradições do budismo e do shintoísmo. Ela nunca ouvirá falar de Jesus até os 16 anos. Quando Deus usou um filme secular, Jesus Cristo Superstar, para despertar sua curiosidade. Uma cena específica a marcou. Era a cena quando os jovens perguntavam a Jesus: Diga-nos a verdade, quem é você? A resposta dessa pergunta tornou-se a busca de Reiko. Ela reviu o filme inúmeras vezes, mas a resposta parecia ainda mais distante. Ela buscou e não encontrou informações na biblioteca de sua escola, nem clareza nos artigos sobre o filme, em jornais da época. Certo dia, Reiko recebeu um folheto na saída do cinema, que oferecia um curso bíblico por correspondência e os solicitou. Foi ali que descobriu que, ao contrário do filme, a história de Jesus não terminou na cruz. Ele ressuscitou e subiu ao céu. Reiko descobriu o amor de Deus e entendeu que era diferente de tudo o que conhecia. Ela queria ser como Jesus, mas a ideia de sua morte na cruz lhe parecia repugnante. Por que ele precisava morrer? Ela se encantava com sua vida, mas evitava ler sobre sua morte. Sua jornada foi interrompida quando seu pai, um budista fervoroso, a proibiu de frequentar a igreja e continuar os estudos. Com o tempo, suas convicções desvaneceram. Anos depois, após a universidade, ela buscou outras religiões que ensinavam sobre como o trabalho duro era necessário para salvar a si mesma e a seus antepassados. Contudo, o Espírito Santo a conduziu de volta ao cristianismo e a uma igreja cristã. Depois de conhecer mais a Bíblia, ela foi convidada a participar de uma cerimônia de Santa Ceia. Ela acompanhou o ritual do lava-pés e a explicação bíblica à Santa Ceia. Tanto a história de sua instituição como orientações sobre o tomar o pão, símbolo do corpo de Cristo, e o vinho, de seu sangue, indicando o sacrifício de Cristo. Finalmente Reiko entendeu o amor e o presente de Deus por meio da morte de Cristo. Reiko chorou muito naquela cerimônia ao perceber que seus esforços eram inúteis e que, por meio da morte de Jesus, a salvação era um presente que ela apenas precisava aceitar. A dificuldade em aceitar a graça não ocorre apenas fora da igreja cristã. Muitas vezes, ela se manifesta dentro dela. Assim como os fariseus acreditavam que a linhagem de Abraão e as tradições o salvariam, muitos cristãos hoje caem na mesma armadilha. Esther cresceu na igreja e foi batizada aos 11 anos.
Ao perguntar como deveria viver para servir a Jesus, as respostas que aprendeu por meio de livros focavam em obedecer regras e ter certos comportamentos. Ela obedeceu e tornou-se uma cristã modelo. Mas anos depois, percebeu que não conhecia Jesus de verdade. Sua fé havia se tornado um peso, uma pressão constante para conquistar a aprovação divina. Sua alegria desapareceu. Mas Esther utilizou toda a luz que ela conhecia para buscar a Cristo. A mudança finalmente ocorreu quando ela encontrou Jesus. Compreendeu o seu amor e seu evangelho. A salvação nunca foi algo a ser alcançado, mas um presente a ser recebido. Não se tratava de se tornar boa o suficiente para Deus, mas de confiar que Jesus é o suficiente. E você? Ainda está exausto tentando conquistar a aprovação de Cristo ou comprar sua salvação? Você consegue enxergar o tamanho do amor de Deus ao entregar seu único filho por você? Se você compreendeu que esse amor é um presente gratuito, não seria este o momento de parar e começar a caminhar com Cristo? Aceitar seu sacrifício e o presente de sua salvação? Que Deus ilumine seu caminho. Reflita. Quanto mais estudarmos o caráter divino à luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão aliados à equidade e à justiça. E tanto mais claro discerniremos as inumeráveis provas de um amor que é infinito, e de uma terna compaixão que sobrepuja o amor anelante de uma mãe para com o filho extraviado. O preço pago pela nossa redenção. O sacrifício infinito de nosso Pai Celestial ao entregar seu Filho para morrer por nós deveria dar-nos elevada compreensão sobre o que devemos nos tornar por meio de Cristo. Ao contemplar a altura, a profundidade e a largura do amor do Pai pela humanidade a perecer, o inspirado apóstolo João encheu-se de um sentimento de adoração e reverência. Incapaz de encontrar uma linguagem apropriada para expressar a grandeza e a ternura desse amor, ele conclamou o mundo a também contemplá-lo. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, 1 João 3:1. Isso confere um enorme valor aos seres humanos. Por meio da transgressão, as pessoas tornam-se súditas de Satanás. Por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem tornar-se filhos de Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo eleva a humanidade. Os seres humanos decaídos estão colocados em um lugar onde, por meio da conexão com Cristo, podem verdadeiramente tornar-se dignos de ser chamados de filhos de Deus. Você está tentando comprar a sua salvação? O que te impede de aceitar a salvação de graça? Pela graça, o presente de Deus?